Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia Andrade e vamos de mais um vídeo do projeto Nativa da Produção à Técnica. Esse projeto que é realizado pela Nativa, coletivo de mulheres profissionais do setor de cultura, com o incentivo da Lei Aldir Blanc do governo do estado de Pernambuco. E vamos dar continuidade aos vídeos falando sobre os assuntos pertinentes ao mundo do hold, o que é necessário estar atento para desempenhar a função. Lembrando que os assuntos colocados aqui são de nível introdutório para facilitar o contato das pessoas que querem entender um pouco mais sobre o universo hold. E o conteúdo de hoje vai ser voltado à segurança, onde a gente vai prezar pela nossa própria segurança e integridade em serviço, onde a gente vai compreender um espaço de trabalho seguro e vamos entender também um pouquinho mais sobre as marcações. E vamos começar falando dos EPIs, que são equipamentos de proteção individual. A norma regulamentadora NR6 define EPI como um dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis a ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Sendo assim, gente, o EPI vai ter a função de resguardar o trabalhador de lesões e demais riscos durante o desempenho da sua atividade. Para que um EPI seja considerado um EPI, é preciso que ele tenha o certificado de aprovação, que é o CA. Esse certificado ele é emitido pelo Ministério do Trabalho e ele vai atestar que o EPI foi submetido a vários testes a fim de garantir a qualidade, a funcionalidade, o conforto e a proteção do trabalhador no exercer das suas atividades. Eu trouxe aqui algumas imagens de EPIs que vão ser importantes os técnicos e técnicas de palco estarem utilizando para prezar pela sua segurança. Vocês observam a bota, que vai fazer a proteção dos pés, o cinto, que vai manter preso e seguro o trabalhador que vai desempenhar funções nas alturas, o óculos, que vai proteger os olhos, e nessa época de pandemia é uma boa para lembrar a gente de jeito nenhum colocar a mão em contato com os olhos. A máscara, que vai proteger contra agentes biológicos. A gente ainda está em um momento de pandemia, então é necessário estar utilizando a máscara para proteção de todos. As luvas, elas vão proteger as mãos e essa é uma das minhas favoritas, que ela tem uma camada fina de um material isolante e vai proteger as mãos de agentes mecânicos. Protetor auricular, que vai proteger o ouvido das longas exposições à pressão sonora. E o capacete, que vai proteger a cabeça contra o impacto de queda de materiais, né? A gente vai estar numa estrutura em que a gente vai estar embaixo de varas de luz, enfim, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, para preservar, salvaguardar a nossa cabeça, é interessante o uso do capacete. Agora que a gente falou da importância dos EPIs, vamos falar sobre o local de trabalho. Como vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas estou contando agora para vocês, nem sempre a gente vai estar atuando no mesmo lugar de trabalho como hold. Então, a gente pode estar trabalhando num teatro num dia, a gente pode estar trabalhando num palco no interior no outro, na outra semana a gente pode estar trabalhando num grande festival. Então, é importante a gente estar fazendo reconhecimento do nosso lugar de trabalho. E o que é que a gente precisa estar observando no nosso reconhecimento? Bom, a gente vai precisar avaliar a estrutura do local, entender as condições que esse lugar oferece, se a estrutura do meu palco, por exemplo, está devidamente montada, é uma montagem segura. Esse local que eu vou trabalhar tem obstáculos? Esse lugar que vou trabalhar tem saídas de emergência? Elas estão sinalizadas? Onde essas saídas ficam? Tem extintores no meu lugar de trabalho? Quantos extintores? Onde eles estão posicionados? Eles estão sinalizados? O carpete do lugar que eu vou estar trabalhando, ou o linóleo, está bem colocado? Está bem ajustado? Porque senão, se o carpete estiver frouxo, com alguma folga, a gente pode, sem querer, encaixar o pé da gente no transitar e acabar tropeçando, caindo, né? A boca de cena desse lugar está sinalizada? As instalações elétricas, onde é que elas estão? Como elas estão sendo feitas? Então, tudo isso no nosso local de trabalho a gente vai precisar avaliar, vai precisar
observar para ver se oferece algum risco. Se oferecer algum risco, a gente precisa solucionar. Se for o caso, a gente pode fazer uma sinalização, uma modificação. Caso essa situação ofereça um perigo que você não consiga resolver, isso deve ser relatado ao profissional responsável por determinada situação, para que esse profissional possa fazer a resolução desse problema, dessa situação. Então, é importante a gente estar muito ligada no local de trabalho, até para facilitar a nossa dinâmica. E aqui eu trouxe o vídeo de uma estrutura de palco que eu trabalhei para vocês observarem essa estrutura. Como vocês podem ver, a gente tem aqui uma estrutura que está sendo fixa ao chão através de caixas de água. Isso aqui é uma caixa d'água, viu, gente? Vocês podem ver a quantidade de caixas de água que está fazendo a fixação dessa estrutura ao chão. É muito importante que a gente tenha esses contrapesos para segurar essa estrutura. Como a gente está aqui numa área, no Recife Antigo, que venta muito, a gente está montando um palco que vai ter tendas, é meio que como ela funcionasse como uma vela. Então, o vento poderia e pode ser capaz de mover estruturas como essa se elas não tiverem devidamente fixadas ao chão. Aqui vocês observam o gerador. Os fios não estão posicionados da melhor maneira. Poderia ter sido colocado de uma forma mais adequada, principalmente por ser um evento de rua. E como vocês podem observar, choveu porque está molhado. Então, seria legal fazer o posicionamento desses fios de outra forma. Aqui a gente está vendo a estrutura do palco para ver se está devidamente nivelada, devidamente apoiada. A gente olha tudo bem direitinho para ver se não está faltando um encalço. E aqui, gente, vou dar uma pausa para vocês verem rapidinho. No outro grid também tinha isso, mas a gente tem aqui, ó, um aterramento. Essa aqui é uma barra de ferro que está fazendo o aterramento do palco. O ideal é a gente ter uma barra de ferro em cada cantoneira para fazer o aterramento dessa estrutura e tornar um espaço mais seguro, né? Eu vou explicar já já a função do aterramento para vocês. Aí vocês observam a escada que está devidamente sinalizada. E aqui temos o palco. Gente, quando eu cheguei nesse palco, Vou dar um pause aqui. Bom, quando eu cheguei nesse palco, o encontro entre um carpete e outro não estava muito legal. Então, qual é o meu receio? Que haja alguma folga e alguém possa acabar tropeçando na movimentação. Então, eu coloquei fita durex nessas emendas e grampeei para dar uma maior segurança em relação à fixação do carpete. E aqui vocês observam uma foto de um palco, de uma estrutura de palco devidamente também nivelada. Aqui a foto de um aterramento profissional. O aterramento, gente, é a criação de um caminho alternativo para a passagem da corrente elétrica. Então, assim, a gente vai ter uma proteção contra vazamentos elétricos. E para a gente fazer um aterramento, é preciso de um condutor terra, que é esse cabinho verde que vocês estão vendo aqui. Um conector, que vai fazer a conexão do terra no eletrodo de aterramento. E o eletrodo de aterramento que vai ser a barra de ferro. Então, aqui, como vocês podem observar, a gente tem um aterramento profissional feito de forma segura. Aqui, gente, eu trouxe essa imagem para vocês observarem como seria mais ou menos um aterramento feito numa estrutura de um evento, de um festival. Esse aterramento estaria mais ou menos assim. Então, é legal também a gente fazer a sinalização para que ninguém venha se machucar. Muitas vezes o aterramento não está sinalizado, é importante a gente sinalizar ou colocar ele num lugar seguro, como vocês viram no vídeo anterior, que o aterramento estava entre a estrutura de um grid e assim ninguém ia acabar tropeçando nessa barra de ferro.
A função do aterramento, gente, é criar um caminho alternativo para passagem de corrente elétrica, ou seja, se haver um vazamento, o aterramento vai fazer a função de conduzir esse vazamento até a terra. Então, gente, o aterramento vai estar protegendo os trabalhadores de possíveis vazamentos, de possíveis choques elétricos por vazamento. Se vocês observaram direitinho, a gente vai estar trabalhando em estruturas que são montadas em grids. Grids possuem uma estrutura metálica e metal conduz energia. Então, acaba sendo um espaço muito perigoso se a gente não tiver um fornecimento de energia bem feito, com o aterramento feito de forma adequada. Os ajustes de segurança é quando a gente vai organizar o espaço para que não haja obstáculos que atrapalhem no transitar. Aqui é um exemplo de um item que vai estar ajudando nessa organização, nesse ajuste, que é o passa-cabo. Quando a gente não tem um item como esse, tão maravilhoso quanto o passa-cabo, a gente tenta improvisar e dar o nosso melhor. E a gente faz um item como esse aqui, que também vai estar ajudando bastante e fazendo uma sinalização de que há cabos naquele caminho para que a pessoa não venha a tropeçar. E aqui eu trago mais uma vez essa imagem em relação às emendas de carpete, que é uma coisa que eu pressiono muito na tecla. A colocação do carpete na estrutura de palco é uma das últimas coisas a serem colocadas. Muitas vezes a gente encontra um carpete que não está muito bem colocado e isso acaba gerando problemas. Eu já vi muitas pessoas tropeçarem em carpetes frouxos, vamos dizer assim. E aqui a gente tem uma caixa, né, com a sua, a sua moldura. E aqui a gente tem uma caixa devidamente sinalizada para que o artista ou músico, na hora de um show em que tenha baixa luminosidade, consiga perceber essa caixa e não tropeçar nela. Acontece de como a gente trampa nos lugares que tem baixa luminosidade, da gente não ver os caixas em monitores. Então, esse é um truque para a gente estar conseguindo observar melhor esses caixas. E eu trouxe aqui mais um vídeo para a gente observar marcações de segurança. Logo no começo desse vídeo, vocês já percebem uma escadaria com seus degraus devidamente sinalizados. Em situações de baixa luminosidade, quando vai anoitecendo, fica mais difícil visualizar alguns obstáculos, então é importante que a gente sinalize todos eles para que a gente não tenha margem para acidentes. Vocês podem observar a marcação devidamente feita. Na rampa a gente tem uma marcação de fluxo. Essa fitinha amarela indica que tem um desnível na estrutura para as pessoas ficarem atentas. Mais uma marcação de fluxo. A cantoneira devidamente sinalizada para que ninguém tropece nessa estrutura. O ideal não era ela estar posicionada dessa maneira, mas a gente sinaliza para que não haja acidente. Aqui os extintores estão devidamente sinalizados para ficar mais fácil a sua visualização. E aqui a gente tem o espaço devidamente ajustado. Os caixas estão com os contornos das fitas para que as pessoas não tropecem, mas um detalhe muito importante, gente, é que a gente não vai usar esses caixas com essas sinalizações voltadas para o público, não é interessante. Essa sinalização a gente só vai deixar voltada para frente do artista, do músico, no lado contrário do público, tá bom? Mas para o artista não ultrapassar esse caixa quando tiver uma baixa luminosidade, acabar caindo, ou então os próprios trabalhadores, né, observar que tem uma caixa ali. E aqui eu tirei umas imagens daquele vídeo para a gente observar as marcações de segurança com mais paciência, né?
A gente tem aqui o extintor devidamente sinalizado. A gente tem aqui os equipamentos de luz devidamente sinalizada, que tinha o Move, mas foi retirado, beleza? Os equipamentos de iluminação aquecem muito, então tem o risco da gente acabar se machucando, se queimando. Então é interessante a gente estar sinalizando para as pessoas não chegarem muito perto. Aqui é uma sinalização do limite do palco para que o artista veja que acabou o limite daquele palco e não ultrapasse ele, senão ele vai cair e vai se machucar. A gente aqui tem duas marcações, uma para marcar o limite e outra para marcar que você está chegando perto do limite desse palco. Aqui a gente tem mais uma vez uma marcação de uma escadaria. E aqui, gente, eu trouxe mais um vídeo para vocês observarem que a gente tem um elevador aqui na estrutura desse palco e que esse espaço que tem esse elevador está devidamente sinalizado para a pessoa perceber que ali tem uma estrutura móvel. As marcações que a gente vai conferir agora são as marcações de endereçamento que vai estar auxiliando a gente a identificar os lugares de onde estavam montados os nossos equipamentos durante o momento da passagem de som. Então, quando a gente for para o momento da apresentação, que a gente estiver no momento de troca de palco, que estiver saindo um artista para entrar outro, na hora que a gente vai montar esse outro artista, a gente vai colocar os equipamentos em cima das marcações de endereçamento respectiva àquele artista que foi feito no momento da passagem de som, porque isso vai estar facilitando na montagem dessa troca de palco, vai estar agilizando. E aqui eu trouxe alguns exemplos de marcação de endereçamento. Nessa primeira imagem é uma marcação de uma ferragem de bateria. A gente tem a letra A no centro dessa ferragem, indicando onde é que ela vai estar centralizada. E aqui no pezinho dessa ferragem a gente tem o número 1 e no chão o número 1. Assim, quando a gente estiver no momento de troca de palco, a gente vai posicionar exatamente dessa maneira a ferragem que a gente fez a marcação. Aqui, como vocês podem ver, tem a marcação que foi feita no tapete, para saber exatamente onde foi colocado o tapete, né? É importante a gente fazer essa marcação quando a gente está trabalhando com tapetes. Aqui a gente tem a marcação do monitor, é muito importante a gente estar colocando também os monitores no mesmo lugar da passagem de som, senão a gente vai estar invalidando o trabalho do técnico de monitor. Aqui é um exemplo de marcação que eu fazia muito no começo. Hoje eu entendo que menos é mais. Não é interessante a gente estar colocando um monte de fitas coloridas, principalmente que a gente está no momento que tem muitas lives, a gente está lidando com vídeo. Então não é interessante a gente ter tantas marcações coloridas. A gente pode estar fazendo marcações com fitas mais escuras, que possam estar também nos ajudando nessa marcação de endereçamento. E aqui eu trouxe mais um exemplo de marcação de endereçamento, aqui usando como exemplo o pedal. A gente pode usar basicamente o mesmo tipo de marcação para os amplificadores. A gente coloca essas marcações na parte de trás dos amplificadores. Os pedais, como vocês estão vendo, a gente faz essa marcaçãozinha na parte de trás do set de pedais. Aqui que vocês veem no cantinho a marcação de um pedestal para a gente entender também onde é que foi colocado o microfone de voz para estar facilitando na hora da montagem. E essa outra imagem aqui é uma sugestão de uma marcação de endereçamento na grama, onde eu coloquei um hashi fincado no chão, marquei ele com uma cor rosa e marquei o lado do praticável onde a gente vai encaixar esse hashi. Beleza? É uma dica, foi um improviso na hora, ninguém me contou nada como é que faz esse tipo de marcação, mas é um exemplo para a gente entender que a gente pode estar também nos adaptando às diferentes realidades. Outra dica muito legal é que depois que a gente faz a marcação de onde vai ficar cada coisa durante a passagem de som, a gente faça o registro fotográfico para a gente visualizar como é que ficou essa organização
E também está facilitando a nossa vida, porque dependendo da situação, vamos supor que a gente eh, fez toda a marcação direitinho, só que choveu, então as fitas descolaram, ou alguém acabou, sei lá, tirando a marcação que a gente fez de repente, por algum motivo. Então as fotos vão estar ajudando bastante a gente caso haja algum imprevisto. Outra dica muito legal é a gente fazer a marcação da configuração do amplificador, de como ele foi usado para cada artista, para que assim a gente reproduza a mesma configuração que foi feita na passagem de som no momento do showtime. Aí vocês podem ver que a gente vai estar usando a fita que foi utilizada para a marcação da ave sangria para marcar essa configuração desse amplificador. Eu indico também que seja tirado foto da configuração que foi deixada nesse cabeçote também para evitar imprevistos e a gente sempre ter duas configurações guardadas, vamos dizer assim. A gente vai ter tanto salvo a configuração que foi marcada na fita, quanto a gente vai ter salvo a configuração fotografada no nosso aparelho celular. E eu trouxe aqui mais um vídeo de uma marcação, dessa vez uma marcação de fluxo que foi feita pela Rode Lua no festival Elas por Elas, no Rio Grande do Norte. Uma marcação muito bem feita e é a autora. Muito legal. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente está trazendo até aqui para vocês. Tem sido um desafio enorme, mas a gente está encarando com muito carinho, com muito amor. Qualquer dúvida que vocês estejam, por favor, coloque aí nos comentários ou entre em contato com a gente para a gente estar conversando, estar solucionando essa dúvida. E é isso aí, pessoal. Gratidão imensa e até o próximo vídeo.